O sol ainda nem despontou no horizonte de Judá, mas o ar em Jerusalém já está carregado de algo que não se pode ver, apenas sentir. Uma eletricidade silenciosa percorre as ruelas de pedra, subindo as colinas em direção ao coração latejante da nação. Não é apenas o cheiro do orvalho ou da poeira da cidade que desperta os sentidos, é um aroma denso, metálico e adocicado que paira sobre o monte do templo, uma névoa invisível que fala de vida, de morte e de uma aliança selada com sangue. Você caminha pelas sombras da cidade baixa, ouvindo o balido distante de milhares de animais, um coro discordante que soa como um lamento e uma prece ao mesmo tempo. Enquanto o mundo romano ainda dorme em suas vilas de mármore, aqui no epicentro da fé judaica, uma engrenagem colossal, bruta e divina começou a girar. Este não é apenas um edifício de pedras brancas e ouro, é uma máquina de sacrifícios, um organismo vivo que respira fumaça e consome o que há de mais precioso para manter o equilíbrio entre o céu e a terra. Seus pés o levam para mais perto, e a cada passo o calor aumenta, não o calor do sol, mas o calor das brasas que nunca se apagam, o fogo que, segundo a tradição, desceu do próprio céu para devorar as ofertas dos homens. Para entender o que acontece atrás dessas cortinas de fumaça, é preciso esquecer a paz estéril das igrejas modernas e mergulhar no caos organizado de um matadouro sagrado. Imagine a escala. Durante as grandes festas, como a Páscoa, a população de Jerusalém explode, e com ela a demanda por redenção. Milhares de cordeiros, bodes e bois são conduzidos através dos portões, formando rios de lã e chifres que serpenteiam pelo pátio. O barulho é ensurdecedor. O grito dos animais se mistura aos cânticos dos levitas, que das escadarias de mármore entoam salmos que ecoam como trovões. No centro de tudo, os sacerdotes, homens cujas túnicas de linho branco raramente permanecem imaculadas por muito tempo. Eles são os carrascos sagrados, os cirurgiões da alma nacional. Com facas de bronze afiadas como navalhas, eles executam uma dança precisa e frenética. Um corte rápido na jugular, o jato de sangue quente capturado em bacias de ouro e prata, o movimento coordenado de passar o recipiente de mão em mão até chegar à base do altar. Não há espaço para erro, não há tempo para hesitação. O sangue deve fluir, pois sem o derramamento de sangue, diz a lei, não há remissão de pecados. Mas o que acontece com o homem que traz o animal? Ele não é um mero espectador. Ele segura a cabeça do cordeiro, sente o tremor do corpo da criatura sob suas mãos, o calor da vida que está prestes a se apagar. Ele confessa suas falhas, seus medos, suas traições, transferindo simbolicamente o peso de sua existência para aquele ser inocente. No momento em que a lâmina brilha e o olhar do animal se perde, o homem sente um choque de realidade. Aquela morte deveria ser a dele. O sistema do templo é projetado para confrontar o ser humano com o custo da sua imperfeição. É uma experiência visceral, sangrenta e absoluta. Enquanto o sangue é aspergido contra as pedras do altar, o cheiro de carne queimada sobe aos céus. A gordura chia nas brasas, produzindo aquela fragrância agradável que as escrituras mencionam, mas que, para os narizes não acostumados, é um ataque sensorial avassalador. O fumo não é apenas fumaça, é o símbolo de uma conexão que está sendo restaurada através de uma perda irreparável. A logística por trás dessa operação é nada menos que milagrosa para a engenharia da época. Como gerenciar o sangue de milhares de sacrifícios diários sem que o templo se tornasse um pântano de infecção? Sob o chão que você pisa existe um mundo secreto de túneis e cisternas? Um sistema sofisticado de aquedutos traz água das colinas de Hebron, lavando constantemente as pedras, empurrando o sangue para canais subterrâneos que desembocam no Vale do Cedron. O templo é uma máquina que consome água e fogo em proporções épicas. Os sacerdotes trabalham em turnos exaustivos, movendo-se entre o sangue e a santidade, entre o pátio barulhento e o silêncio mortal do lugar santíssimo. Eles vivem em uma tensão constante, sabendo que um passo em falso, um ritual negligenciado ou um coração impuro diante do fogo pode transformar o sacrifício em julgamento. Eles são os mediadores em um cabo de guerra invisível entre a justiça divina que exige perfeição
e a misericórdia que aceita um substituto. Conforme o dia avança, o sol atinge o pico e o ouro do templo reflete uma luz que cega. A fumaça agora forma uma coluna densa que pode ser vista a quilômetros de distância, um sinal para todos os viajantes de que Deus ainda habita entre seu povo. Mas por trás da beleza arquitetônica, há uma exaustão humana. Os levitas que carregam lenha não param. As toneladas de madeira necessárias para manter o altar queimando exigem uma logística florestal imensa. Florestas inteiras ao redor de Jerusalém são sacrificadas para que o fogo não morra. É uma economia baseada na morte para gerar vida. Cada moeda trocada nos pátios, cada animal vendido sob a supervisão dos cambistas, tudo serve à máquina. Jesus, quando entrou aqui, não viu apenas um local de oração, ele viu o frenesi comercial que ameaçava engolir o significado espiritual. Ele viu o contraste entre a pureza exigida lá dentro e a corrupção que muitas vezes tentava se infiltrar nos portões. Imagine agora a noite caindo. O barulho diminui, mas o templo nunca dorme. As brasas no altar de bronze ainda brilham com um vermelho profundo, como um olho que observa a escuridão. Os guardas levitas patrulham os muros, garantindo que nenhum impuro atravesse as fronteiras sagradas. O cheiro de carne assada ainda impregna as roupas de todos os habitantes de Jerusalém. É uma marca física de pertencer a esse sistema. Para um judeu do primeiro século, o templo não era um destino de fim de semana, era o seu pulmão espiritual. Sem esse movimento constante de dar e receber, de sacrificar para ser aceito, a vida perdia o sentido. No entanto, havia uma pergunta que ecoava no silêncio da noite, uma pergunta que muitos não ousavam fazer em voz alta: até quando? Quantos oceanos de sangue seriam necessários? Quantas florestas seriam queimadas? A máquina era perfeita em sua execução, mas o coração humano continuava voltando dia após dia, ano após ano, com as mesmas falhas, com os mesmos fardos. A grandiosidade deste cenário é tal que as palavras parecem curtas para descrever a intensidade do que ocorria no altar dos holocaustos. Cada movimento de um sacerdote não era apenas uma tarefa, era um símbolo cósmico. Quando as vísceras eram lavadas, quando a gordura era separada, o que se estava fazendo era uma anatomia da alma. O povo olhava para aquela fumaça e via ali suas próprias vidas sendo elevadas, mas o custo humano era brutal. Homens passavam a vida inteira entre o cheiro do sangue e o calor das chamas, suas mãos calejadas pelo manuseio de facas e pela manipulação de lenha pesada. Eles eram a elite religiosa, sim, mas eram também trabalhadores braçais em um sistema de produção de santidade. A precisão exigida era tal que se acreditava que se o incenso não fosse misturado na proporção exata, o sacerdote que entrasse no santuário poderia não sair vivo. Era um ambiente de alto risco, onde o sagrado e o perigoso eram a mesma coisa. À medida que nos aproximamos do período da Páscoa do ano 33, a tensão atinge níveis insuportáveis. O número de sacrifícios aumenta 10 vezes. O templo se torna um vórtice. Você sente o calor das massas humanas, o suor de milhares de peregrinos que dormem nas colinas ao redor da cidade. O ar fica mais espesso, a fumaça mais escura. O sistema está operando em sua capacidade máxima. É neste contexto que um novo tipo de cordeiro entra na cidade. Alguém que não vem nos braços de um homem para ser morto no altar de pedra, mas que vem sobre um jumento, sendo aclamado como rei. A máquina do templo, com toda a sua história e poder, está prestes a encontrar algo que ela não pode processar. Os rituais de milênios, o sangue de milhões de animais, tudo isso estava apontando para um único momento, um único corte, uma única entrega que faria com que todas as engrenagens de bronze e pedra parassem para sempre. Considere a ironia de que, enquanto os sacerdotes preparavam os cordeiros pascais no pátio, o verdadeiro cordeiro estava sendo julgado a poucos metros dali. O contraste entre o ritual formal e a realidade crua da crucificação é o clímax dessa narrativa. No templo, tudo é controlado, litúrgico, limpo em sua brutalidade. No Calvário é caótico, vergonhoso e profano aos olhos dos homens.
Mas é ali, fora dos muros, que a máquina do templo encontra sua obsolescência. Dizem que, no momento em que o sacrifício definitivo foi consumado, o imenso véu do templo, uma tapeçaria tão grossa que nem cavalos poderiam rasgar, rompeu-se de cima a baixo. Foi o som do fim de uma era. O coração da máquina foi exposto. O acesso que antes era guardado por sangue animal e linhagens sacerdotais foi escancarado. O sistema que consumia a vida para proteger a vida deu lugar a uma vida que se entregou para acabar com a morte. Hoje, ao olharmos para as pedras solitárias que restaram do Muro das Lamentações, tentamos reconstruir mentalmente esse império de fumaça e sangue. É difícil para a mente moderna processar a intensidade física daquela adoração, mas essa máquina não foi construída em vão. Ela serviu como um tutor severo, ensinando à humanidade a gravidade do seu estado e a necessidade de um resgate. Cada animal sacrificado era uma profecia em silêncio. Cada gota de sangue no altar era um grito por um dia em que o sangue não seria mais necessário. A história do templo é a história da busca humana por Deus através do esforço e da substituição, e a sua queda foi a confirmação de que o encontro agora acontece em espírito e em verdade. O templo de pedra caiu, as chamas se apagaram, o cheiro do sacrifício se dissipou no vento da história, mas a memória daquela máquina de redenção continua a queimar no coração de quem busca entender o preço da sua própria liberdade. Pense por um momento na escala monumental de Herodes, o Grande. Ele não queria apenas um templo, ele queria uma maravilha que fizesse o mundo esquecer as pirâmides. Para isso, ele nivelou o topo de uma montanha, criando a maior esplanada religiosa do mundo antigo. Milhares de trabalhadores escavaram blocos de calcário tão grandes que até hoje os engenheiros se perguntam como foram movidos. Pedras que pesam centenas de toneladas, ajustadas com tamanha perfeição que nem uma lâmina de faca passava entre elas. Esse cenário de poder absoluto era o palco para uma fragilidade absoluta, a vida de um pequeno pássaro oferecido por uma viúva pobre. A máquina não discriminava. Do boi mais caro à rolinha mais simples, o altar recebia a todos. Essa universalidade da dor e da oferta criava uma coesão social inquebrável. O rico e o pobre sabiam que, diante do sangue, eram iguais. A máquina do templo era o grande equalizador de Israel. E a música? Não podemos esquecer o papel dos levitas. Eles não eram apenas músicos, eles eram os tecelões da atmosfera espiritual. Enquanto o sangue escorria e o fogo rugia, os trombetas de prata soavam, marcando as horas dos sacrifícios. As harpas e os saltérios criavam uma melodia que tentava elevar o pensamento dos homens para além do horror físico do abate. Era uma sinfonia de contrastes. A beleza do som contra a crueza do cheiro, a brancura do mármore contra o vermelho do pavimento. Tudo era desenhado para que os 5 sentidos do ser humano estivessem completamente mergulhados na realidade da santidade de Deus. Você não podia vir ao templo e sair indiferente. Você saía com os olhos ardendo pela fumaça, os ouvidos zumbindo pelos cânticos e a pele marcada pelo calor. O templo era uma experiência totalitária, no sentido de que ocupava cada fibra do ser de quem ali entrava. Mas, sob essa superfície de glória, havia o cansaço dos ciclos repetitivos. O sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, entrava sozinho no lugar santíssimo. Ele levava o sangue para o interior do véu, em um silêncio que contrastava com o barulho lá fora. Ele era a ponta da lança da humanidade, o único que atravessava a fronteira final. Se ele falhasse, o sistema falhava. Se Deus não aceitasse o sacrifício, a nação estaria perdida. A atenção daquele único homem representava a atenção de milhões. O som dos guizos em sua túnica era a única garantia de que ele ainda estava vivo, de que o sacrifício ainda estava sendo processado. A máquina dependia desse equilíbrio precário. É fascinante pensar como essa estrutura, tão sólida em suas pedras de 500 toneladas, era ao mesmo tempo tão dependente da fragilidade do coração humano e da disposição divina de perdoar. Quando as legiões romanas de Tito finalmente cercaram a cidade no ano 70, a máquina de sacrifícios continuou funcionando até o último momento possível.
Mesmo com a fome assolando as ruas, mesmo com as flechas cruzando o céu, os sacerdotes ainda tentavam manter o fogo aceso no altar. Eles acreditavam que, enquanto a máquina girasse, a proteção divina permaneceria. A queda do templo não foi apenas um desastre militar, foi um colapso ontológico para o povo. O lugar onde o céu tocava a terra foi incendiado. O ouro derreteu e escorreu pelas fendas das pedras. O matadouro sagrado tornou-se o local da maior carnificina que Jerusalém já vira, mas desta vez o sangue não era de animais. A fumaça que subiu naquele dia não era de ofertas, mas da destruição de um mundo. Foi o silêncio final da máquina. No entanto, o que restou não foi o vazio, mas uma nova compreensão. O sacrifício não precisava mais de um local geográfico. A máquina tinha cumprido o seu papel de demonstrar o custo. Hoje, a arquitetura da fé mudou de pedras e sangue para palavras e espírito. Mas a intensidade dramática daquele primeiro século permanece conosco como um lembrete. O templo foi o grande laboratório da redenção, onde a humanidade aprendeu o que significa o amor sacrificial. Ao visualizarmos as túnicas manchadas, o brilho do ouro sob a fumaça e o olhar dos animais, somos forçados a encarar nossa própria necessidade de restauração. A máquina do templo parou, mas o eco do seu funcionamento ainda ressoa em cada coração que entende que a verdadeira paz só vem através de uma entrega total. A história do matadouro sagrado é, no fim das contas, a história de como Deus desceu ao nível da nossa brutalidade para nos elevar ao nível da sua santidade.